Já imaginou se você fosse realizar um novo aporte hoje, olhasse para a sua carteira e percebesse que existe duas ações baratas? E aí, qual você iria comprar? Até porque, duas opções. E o que a gente pode fazer para tomar a melhor decisão? Analisar a estratégia do dividendo inteligente, uma estratégia que nos ajuda a potencializar os dividendos. Agora pense comigo. Duas ações baratas. A primeira, de acordo com essa estratégia que eu vou te apresentar hoje, irá anunciar dividendos daqui 2 meses, daqui 3 meses. E a segunda, de acordo com essa estratégia, somente daqui 6, 9 meses. E aí, qual você iria preferir comprar? A que está barata e próxima de anunciar dividendos ou a que está barata e irá anunciar daqui 6, 9 meses? É óbvio que é a que está barata e próxima de anunciar. Inclusive, possuímos dividendos confirmados para o mês de novembro. Sim, essa é uma das melhores estratégias para nos ajudar nessa tomada de decisão. E o primeiro ativo que a gente irá falar no vídeo de hoje é o Banco do Brasil. Aqui não precisamos utilizar a estratégia do dividendo inteligente, até porque o dividendo já está confirmado, um anúncio duplo para o mês de novembro. BBAS que apresenta uma forte valorização nos últimos 12 meses de 26% e analisando múltiplos de valuation, por certo, é um dos bancos mais descontados da Bolsa de Valores. E quando olhamos para o dividend yield de 8,86%, o Banco do Brasil se transformou em uma máquina de pagar dividendos. E aqui já está batido o martelo. Como eu citei, o dividendo já está confirmado. A Datacom está confirmada para o mês de novembro, pois teremos um anúncio no dia 13/11, Datacom 25/11. A Datacom é a data que você precisa ter as ações em carteira e o pagamento irá cair na sua conta no dia 6/12 de 2024. E não podemos esquecer que durante o mês de novembro teremos um segundo anúncio, 22/11, só que a Datacom está prevista para 11/12 de 2024. E de acordo com os últimos 3 anúncios de dividendos com a Datacom durante o mês de novembro, percebemos que costuma ser um bom anúncio. Eu vou te trazer na cotação atual esse histórico de anúncios para termos uma noção, pois, historicamente, os valores não costumam fugir muito disso. Podemos esperar aí, sendo bem conservador, entre 1,4 a 1,3, até porque os seus lucros estão crescendo, e se o lucro está crescendo, consequentemente, os dividendos irão crescer ao longo do tempo. No cenário mais conservador, utilizando a média dos últimos 3 anúncios, 33 centavos, possuímos aqui um yield de 1,18%. E eu já lancei 3 colunas, pois vamos calcular o dividendo projetivo com 6, 8 e 10%. Iniciando com 6%. Vamos chegar aqui ao preço teto projetivo para o exercício de 2024 para buscar no mínimo 6% de acordo com essa projeção de dividendo. Identificamos que possuímos uma margem de segurança que sai de 72% a 86% a depender da projeção de dividendo. R$ 2,90 a R$ 3,14. E mesmo subindo a régua para 8%, ainda assim possuímos uma belíssima margem de segurança que ultrapassa os 30%. Aqui está o preço teto para buscar no mínimo 8% e a margem de segurança atualizada. Já para buscar 10%, sendo extremamente criterioso, ainda assim possuímos uma margem de segurança que, de acordo com o preço teto, sai de 3,34 a 11,7, a depender do lucro de 37, 38,5 e 40 bilhões. Além de pagar bons dividendos, percebemos que o ativo está extremamente descontado. Diferentemente do dividendo confirmado do Banco do Brasil, aqui vamos fazer um estudo de no mínimo os últimos 5 anos. E com ele identificamos as maiores previsibilidades da empresa. E, historicamente, algumas empresas não costumam falhar durante o mês de novembro. E eu vou te trazer o dividendo inteligente ou dividendo preditivo da Petrobras. A mesma estratégia só possui um nome diferente. Petrobras, que também está extremamente descontada quando analisamos múltiplos de valuation e, além disso, um belíssimo dividend yield de 17,2%. Petrobras se transformou em uma grande vaca leiteira, só que é importante lembrar que empresas de commodity, em alguns momentos, se transformam em grandes vacas leiteiras, em outros, um problema na carteira do investidor de longo prazo. Você precisa ter estômago, pois em alguns momentos a empresa passa 3, 4, 5 anos sem anunciar dividendos, e isso aconteceu com a Petrobras em um passado bem recente. Analisando os últimos 5 anos, percebemos que a empresa anuncia em média 3 vezes ao ano. Diferentemente do Banco do Brasil, na Petrobras não possuímos um calendário com anúncios de dividendos. Petrobras se mostrou muito previsível durante o ano de 2024. Possuímos aqui os meses com
com maior previsibilidade: abril, junho, agosto e novembro. Durante o mês de abril, ela não falhou. Agora vamos filtrar aqui pelo mês 5. E novamente a empresa não falhou. Voltamos para o mês de agosto. Novamente, a Petrobras se mostrou muito previsível e por isso gostamos tanto dessa estratégia. Agora voltamos os nossos olhos para o mês de novembro e quando batemos o olho nesse histórico de anúncios, percebemos que costuma ser bons rendimentos, na verdade, excelentes rendimentos. 2021, estamos considerando aqui Datacom 1/12, 3,25, ela anunciou 8,96. Um belíssimo dividend yield, estamos falando de 9,23. Só que podemos considerar que a empresa, sendo bem realista, tem capacidade de entregar rendimentos aí próximos ao de 2023, o que já é um bom dividendo, 3,7%. Agora, considerando a média dos últimos 3 anúncios, estamos falando de 7,3%. Diferentemente do Banco do Brasil, aqui vamos utilizar o preço teto método Bazin, estratégia que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, um dos métodos mais conservadores da Bolsa de Valores. Aqui vamos utilizar não o dividendo projetivo, e sim a média de dividendos dos últimos 5 anos. Como chegamos a essa média? Basta somarmos o valor que a empresa pagou de 2019 a 2023 e dividir pelo período, 5 anos. Chegamos a uma média de R$ 6,31. E aí identificamos que nos últimos 5 anos a Petrobras vem pagando uma média de 17%. O método prega 6%, só que devido aos riscos do ativo, uma empresa de commodity, uma estatal, acabamos subindo a régua para minimizar os riscos. Essa estratégia não precisa ser engessada, você pode, a depender da empresa, subir esse yield estimado para buscar um prêmio de risco. Quanto maior o risco, maior será o nosso yield estimado. 12% é o que eu busco na Petrobras. Meu preço teto é 52,63, a margem de segurança está em 44,8%. E agora vamos falar de uma dobradinha, a metalúrgica Gerdau, Goal 4 e também a Gerdau, GGBR3, pois as duas empresas sempre anunciam os rendimentos no mesmo fato relevante. Vamos analisar os últimos 5 anos. Podemos considerar que a GGBR3 segue os mesmos passos da metalúrgica Gerdau. Média de 4 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos, com previsibilidade de Datacom durante o mês de março, maio, agosto e novembro. Em 2024, a empresa não falhou durante o mês de março, maio, agosto e agora voltamos os nossos olhos para o mês de novembro, pois a metalúrgica Gerdau e Gerdau são empresas altamente previsíveis e nos últimos 5 anos elas não falharam em anunciar dividendos com a Datacom durante o mês de novembro. E durante o mês de novembro costuma ser um dos maiores rendimentos que a empresa anuncia durante o ano. Como eu trouxe essa dobradinha metalúrgica Gerdau e Gerdau, vamos falar dos últimos 3 anúncios de dividendos com o Datacom durante o mês de novembro dessa dobradinha. Goal 4 e GGBR3. Possuímos aqui 2021 1,55, 2022 50 centavos e 2023 0,93. De acordo com esse histórico de anúncios e a cotação atual, fica evidente que a empresa pagou grandes dividendos. A média é 99 centavos, 9,27. É importante lembrar que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Aqui estamos analisando o histórico e com esse histórico identificamos que a Goal 4 e GGBR3 são empresas altamente previsíveis e costumam pagar grandes dividendos durante o mês de novembro. 2021 a 2023, estamos falando de um yield de 2,83 a 9,77, a média 8,52. O menor rendimento dos últimos 3 anúncios foi o de 2023, 47 centavos, 2,83%. E é óbvio que vamos saber se essas duas empresas estão caras ou baratas, de acordo com o método Bazin. Iniciando pela metalúrgica Gerdau, Goal 4, que pagou uma média de R$ 1,09 por ação. A empresa está seguindo os mesmos passos da Petrobras. Se analisarmos essa média e a cotação atual, podemos considerar aqui 10,23% em média nos últimos 5 anos. Buscando o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 18,30, margem de segurança de 70,5%. Assim como eu fiz na Petrobras, na metalúrgica Gerdau, subir essa régua, buscar 7%, 8%, até mesmo 10% se encaixa muito bem. E caso você queira fazer essas alterações,
O link dessa planilha está aqui embaixo na descrição. Preço teto, método Bazin, preço teto projetivo. Possuímos aqui um excelente modelo de precificação de ações, o modelo de Gordon, que calcula o crescimento dos dividendos na perpetuidade e traz isso ao valor presente. No modelo de Gordon não falamos de preço teto, e sim de preço justo, ou seja, o quanto a empresa deveria valer, além de método de Graham, uma estratégia de precificação que te entrega o valor intrínseco do ativo, o preço justo, além de preço teto de fundos imobiliários de papel e também o preço teto pelo prêmio de risco, uma estratégia excelente para você precificar fundos imobiliários de tijolos. Vamos agora para a GGBR3, média de 1,78, um yield de 6%, chegamos a um preço teto de 29,70, uma margem de segurança de 79,02. Bombeiro, por que você utilizou o Goal 4 e não o Goal 3? Na cotação que eu gravei esse vídeo, a Goal 4 está mais barata do que a Goal 3 e assim conseguimos ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido e da mesma forma isso está acontecendo no momento atual com GGBR3 e GGBR4 e por isso eu sempre busco trazer a ação mais barata, a ação que irá te fazer ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido. E não poderíamos deixar de falar sobre Irani, a Honey3, uma empresa que se transformou em uma das grandes queridinhas quando a empresa saiu ali de aproximadamente R$ 4,00 para a sua máxima histórica próximo aos R$ 12,00. Nesse momento de alta, muitos investidores acabaram entrando no ativo e como a empresa está passando por um momento de baixa de aproximadamente 37%, pouco se fala nesse ativo. Só que não podemos esquecer que ela é altamente previsível durante o mês de novembro. Múltiplos de valuation bem esticados e olhando para o dividend yield percebemos que ainda assim a empresa está pagando bons dividendos, 7,16%. Vamos procurar aqui pela Irani, a Honey3, para analisar o seu histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos a empresa vem anunciando dividendos em média 3 vezes ao ano, com grande previsibilidade de Datacom durante o mês de março, abril, maio, agosto e novembro. Identificamos que no mês 8 a empresa não falhou e agora vamos voltar os olhos para o mês de novembro. E sempre buscamos analisar os últimos 3 anúncios para ter uma noção. Caso a empresa venha anunciar dividendos novamente com a Datacom durante o mês de novembro, o yield acaba não fugindo muito dos últimos 3 anúncios, a não ser que a empresa acabe aumentando seu payout ou até mesmo distribua um dividendo extraordinário. E durante esse vídeo percebemos que o menor yield dos últimos 3 anúncios é o da Irani Honey3. Pegando o histórico de 2021 a 2023, ele flutuou entre 0,85 a 1,3. E sendo bem conservador, buscando a média, 8 centavos, estamos falando de um yield de 1,13%. E será que ela está cara ou barata em função de seus dividendos? Utilizando o método Bazin, a média é de 38 centavos e com um yield estimado de 6%, identificamos que, além de múltiplos de valuation esticados, a empresa se encontra com um preço teto de 6,45 e na cotação atual percebemos que a empresa está muito acima do preço teto, 20,3%. E você utiliza a estratégia do dividendo inteligente na sua carteira? A gente já vem colocando isso em prática, até porque 2 empresas que eu citei nesse vídeo estão presentes na nossa carteira aqui do canal. O ativo número 5 do nosso portfólio, BBAS3, que hoje é a nossa segunda maior posição, meta 10%, peso atual 9,85. Ele pede um aporte de rebalanceamento de 145,38 e a Petrobras também está presente no nosso portfólio. O ativo número 9, Petri 4, meta 4%, peso atual 3,7. Pede um aporte para rebalanceamento de 264,86. Lembrando que essa não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. Caso você queira acompanhar o andamento desse portfólio, eu vou deixar passando aqui a playlist completa que eu te mostro todos os aportes desde que essa carteira teve início lá em janeiro de 2023. Lembrando que isso não é recomendação de compra ou venda, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Isso é apenas uma estratégia que te ajuda na tomada de decisão e ela se chama dividendo inteligente ou conhecida por alguns como dividendo preditivo. Eu peço o seu apoio, a sua ajuda, o nosso canal está quase chegando à marca de 100 mil inscritos e eu tenho certeza que com o seu apoio, com a sua ajuda, chegaremos lá antes do final desse ano. Um abraço a todos e bons investimentos!